Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. Nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês como que a gente começa a construir, prototipar as nossas telas. Eu vou começar a prototipar e depois eu vou mostrar para vocês como implementar as coisas. Então a gente vai prototipar, vai acertar a navegação e aí depois a gente faz os acertos finais. Então o que eu vou fazer aqui? Eu quero fazer uma tela parecida com isso daqui, ó. Eu vou ter o quê? Eu vou ter um formulário, sendo que esse formulário é um rótulo, isso aqui que eu vou grifar é um rótulo, isso aqui é um campo texto, isso aqui é um botão, por exemplo. Então eu quero construir telas que usem isso daqui, esse princípio. Rótulo, campo texto e botão. E outra coisa que eu vou estar mostrando para vocês aqui é o Data Table. O Data Table ele vai servir futuramente para nós para fazer pesquisa. Então eu quero mostrar para vocês isso daqui, um componente parecido com isso daqui. Como construir esse componente? No caso, ele não vai funcionar ainda. A gente vai fazer ele funcionar no futuro, mas já dá para fazer o desenho dele. Então, eu vou estar aqui fazendo, no caso, a nossa tela inicial. Eu vou trabalhar, voltando aqui no Eclipse, eu vou trabalhar com dois tipos de layouts. Eu vou trabalhar assim, eu vou ter dois arquivos para cada cadastro. Então, o que eu vou fazer? Numa tela, eu vou fazer a pesquisa. Em outra tela, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o incluir, o edita e o excluir. É isso que eu vou estar fazendo na nossa aplicação. Então, vão ser sempre dois arquivos e desses dois arquivos eu vou simplesmente fazer a minha lógica de navegação. Detalhe, pessoal, eu vou ter que usar template de novo. Então, se vocês quiserem para ganhar tempo, é o que eu vou fazer aqui, vamos copiar o conteúdo do arquivo principal. Por quê? Porque a partir de agora tudo vai ser idêntico. Então, eu vou copiar aqui o conteúdo do arquivo principal, vou criar aqui um arquivo novo, na verdade dois. Botão direito no Pages, New, HTML File. Um vai se chamar, vou começar pelo fabricante. Fabricante pesquisa. Vai ser uma tela minha. Fabricante pesquisa. Só pressionar ponto .xhtml. Você pode pressionar o botão Finish direto, porque eu vou colar o conteúdo. Finish. Seleciono tudo, apago e apago esse aqui do meio, ó, que está na linha 11. Vou criar agora uma outra página. Botão direito, New, HTML File. A outra vai chamar-se fabricante cadastro. .xhtml. Botão Finish. Seleciona tudo. Apaga, cola. E apaga esse aqui que está na linha 11. Bem, eu fiz isso para a gente estar começando as nossas coisas. Então agora eu vou fechar aqui o principal, porque eu não vou precisar dele. Então nesse fabricante pesquisa, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar a tela de pesquisa. No fabricante cadastro, ele vai ser a tela de incluir um novo, editar um já selecionado, excluir um selecionado. Então, eu vou ter que trabalhar com esses dois arquivos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou começar a construir, por exemplo, a minha tela de pesquisa. A minha tela de pesquisa, eu vou precisar fazer um data table. O data table, ele tem que estar dentro de um form para que ele funcione. Se você não coloca, ele vai dar o mesmo erro que deu na aula anterior lá do menu. Então, eu vou começar com um form. Abre e fecha form. E aí, deixa eu maximizar aqui para facilitar. Eu vou criar, no caso, o meu data table. Eu vou mostrar para vocês como que ele fica já o data table. Deixa eu rodar aqui. Eu vou rodar direto, sem ser a partir do menu. Botão direito no arquivo. Run as, run on server. Mostrando para vocês, olha como que fica o data table. Ele apareceu aqui uma mensagem em inglês. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos traduzir essa mensagem. Voltando lá, para eu traduzir essa mensagem, é empty message. Aí eu coloco nenhum registro encontrado. Salvo, volto lá no navegador e refresh. Pronto, ó, traduzi essa mensagem. Só que se você olhar, está faltando colunas. Faltam as colunas que ele tem que aparecer. Tem que aparecer a coluna código, a coluna descrição e uma coluna de opções. O de opção para mim vai ser o editar e o excluir. Então aqui o que eu vou fazer? Vou colocar colunas.
Para colocar colunas, é só você vir aqui dentro e colocar p-column. O p-column, ele serve para a gente definir colunas. Então, nessas colunas, eu vou usar daí, só mostrando para vocês no exemplo aqui como que faz, ele vai criar essas colunas aqui, ó. Essas colunas, a gente vai estar criando, usando uma propriedade dele, que chama-se header text. Então, eu vou criar a coluna código, vou criar a coluna descrição. Detalhe que eu posso usar acento, porque ele está o TF8. E posso usar cedilha também. E opções. Pronto, criei 3 colunas. Se eu voltar aqui no navegador e fizer um refresh, está aparecendo as 3 colunas que eu tenho. Detalhe, por enquanto, a gente vai deixar as 3 colunas aqui do mesmo tamanho. Depois, futuramente, eu vou mostrar para vocês como redimensiona para ele ficar com o tamanho que eu quero. Então, por enquanto, vamos deixar ele igualitário os tamanhos. Para nós é só uma visualização. Como que eu faço paginação? Para fazer paginação, você precisa colocar daí uma propriedade. Eu vou mostrar depois no futuro como fazer paginação. Por enquanto eu vou deixar assim, só para a gente ver que já tem uma cara parecida com o que nós queremos. Agora, o que falta? Falta eu fazer pesquisa, né? Eu preciso fazer pesquisa. Para fazer pesquisa, eu preciso criar um campo aqui, para ter um campo aqui onde eu vou digitar as informações que eu quero. Então, eu vou fazer pesquisa no caso. O componente do Prime, pessoal, ele tem um componente de pesquisa automático. Ele chama-se filter. Só que eu andei fazendo uns testes preliminares. O componente filter dele, basicamente, sinceramente, é estressante. Ele funciona bem para você filtrar. Aí você precisa fazer algumas operações mais avançadas em cima. Ele já começa a exigir altos conhecimentos de JavaScript, de Ajax do usuário. Então eu vou evitar isso. Eu mesmo vou criar a minha própria pesquisa. Então eu quero pesquisar, por exemplo, pela descrição. Ou se eu quiser, eu posso, no caso, pesquisar. No caso, eu vou fazer só pesquisa por descrição. Aí quando for, por exemplo, no caso do funcionário, eu faço uma pesquisa por CPF. Por quê? Como o código é autoincremento, pessoal, quando o código é autoincremento, não tem sentido fazer pesquisa por código. Então eu vou fazer somente uma pesquisa por descrição. O que eu vou fazer então? Voltando aqui, o que eu vou fazer, eu vou criar agora um outro formulário. Alguém pode falar, ah, Sérgio, não é bom criar dentro do mesmo formulário? Se eu criar dentro do mesmo formulário, eu vou ter um probleminha. Esse probleminha vai ser o seguinte, futuro. Eu vou ter que criar dentro aqui dentro agora, mas futuramente a gente vai melhorar isso. Por quê? Porque quando eu fizer a pesquisa, ele vai mandar os dados da pesquisa, mas todos os dados da tabela. Quando eu vou pesquisar, eu só quero mandar os dados da pesquisa. E aí o resultado é o resultado da pesquisa. Então, por enquanto, eu vou criar junto aqui. O que eu vou fazer? Eu vou começar criando um rótulo. Então, eu vou colocar aqui um rótulo para vocês verem. O rótulo é o Output Label. O Output Label, eu preciso colocar o value dele. Então, eu vou escrever aqui, descrição, 2 pontos. Mostrando para vocês como que o rótulo fica. O rótulo fica assim, ó. Isso aqui é um rótulo. Agora, voltando aqui, eu vou colocar um campo texto. O campo texto, ele chama-se Input Text. O Input Text, ele tem value, mas eu não vou fazer o value ainda. Eu vou deixar depois no futuro, para que aí eu explico para que serve o value dele. No Input Text, é importante 2 propriedades, maxLang e size. O size e o maxLang, o size é o tamanho dele. Não é o tamanho do que eu vou digitar, é o tamanho do componente. E o maxLang é o tamanho do que eu vou digitar. Por exemplo, eu vou colocar tamanho 30, mas eu posso digitar até 50. Ou seja, quer dizer que o tamanho do componente é 30 caracteres. Mas eu posso digitar até 50. Então guardem isso. Voltando aqui, dando um refresh. Ó, para vocês verem. Eu posso ir digitando aqui, ó. Deixa eu digitando aqui para até ele travar. O legal do maxLang, ó. Eu estou digitando aqui a tecla D, ele não vai mais, ó. Ele já tem um bloqueio implícito. Então você não precisa fazer esse tipo de bloqueio de tamanho máximo.
Quem já programou web em outra tecnologia sabe que a maioria dos casos você tem que construir um JavaScript para bloquear isso. Voltando aqui, agora eu vou fazer um botão, por exemplo, buscar. O botão eu faço através de um componente que eu chamo command button. O command button ele tem a propriedade value. O value do command button é o rótulo dele. Então aqui, por exemplo, eu vou ter buscar e vou ter, no caso aqui, um botão novo. Deixa eu fazer um refresh aqui para vocês verem como ficou. Aí ele fez 2 botões. Vocês estão percebendo que ele ficou muito grudado aqui, ó? Ficou muito grudado. E ele ficou grudado também com a tabela. Por que isso aconteceu? Ele aconteceu porque eu não usei nenhum componente de alinhamento. O que eu deveria ter feito? Eu deveria ter colocado isso aqui dentro de um componente de alinhamento. Um componente de alinhamento famoso é o Pineal Grid. O Pineal Grid ele serve para a gente, ele vai colocar isso aqui dentro de um alinhamento e ele já vai espaçar os componentes, tanto na horizontal quanto na vertical. Vamos usar ele então. Eu vou pegar esses 4 componentes aqui e vou colocar ele dentro de um Pineal, H2 ponto, Pineal Grid. O Pineal Grid eu tenho que falar de quanto em quanto eu quero controlar. Por exemplo, eu vou primeiro fazer errado aqui, eu vou colocar, por exemplo, sem nada. Vou dar o refresh aqui para vocês verem, ó. Ele colocou 1 por linha. Por que 1 por linha? Ele colocou 1 por linha porque basicamente é o padrão dele. Não era o que eu queria. Eu queria, por exemplo, 2 por linha. Eu venho aqui, columns, 2. Aí eu volto aqui, refresh. Agora ele colocou 2 por linha. Eu particularmente ainda não gosto. Eu gosto de colocar tudo na frente. Então eu vou fazer 4. Então eu vou vir aqui, refresh. Aí, ó, perceba que ele já deu um espaçamento aqui embaixo, ó, já deu um espaçamento entre os componentes. Eu gosto mais desse layout assim. O que falta agora? Falta basicamente o usuário saber que eu estou na tela de fabricante, né? Se você pegar essa tela aqui e olhar, não dá para eu saber que eu estou na tela de... Vamos supor, beleza, aqui na URL está escrito. Mas se eu não prestar atenção, eu não sei que eu estou na tela de fabricantes. Então eu vou ter que, por exemplo, colocar alguma mensagem aqui avisando isso. Tem várias formas de fazer isso. Tem pessoas que preferem criar painéis. Tem outras que usam, eu vou usar um componente aqui, deixa eu mostrar ele. Ele chama-se toolbar. Deixa eu achar ele aqui. Toolbar, ele está dentro de painel. O toolbar, ele serve, por exemplo, eu fazer uma barra. Ó. Eu faço uma barra e dentro da barra eu posso colocar o que eu quero. Então eu posso colocar uma toolbar. Na toolbar, eu posso colocar daí o componente que eu quiser. Então eu vou colocar uma toolbar para colocar um texto. Vamos voltar lá então. Então antes do Pineal Grid, eu vou colocar aqui uma toolbar. A toolbar, eu tenho que falar se o componente vai ficar alinhado à esquerda ou à direita. Então, eu vou colocar aqui F2.facet. Aí eu coloco left, eu quero fazer a esquerda. Aqui dentro, eu vou colocar um output text, que eu já expliquei para que serve. Aqui eu vou colocar um output text e vou colocar, por exemplo, fabricantes, para eu saber que eu estou na tela de fabricantes. Agora, se eu rodar aqui, vier e dar um refresh, pronto, ó, ele fica muito mais interessante. Ele vai ficar aqui, espaço, ele ficou com uma barra, pelo menos eu sei que eu estou na tela de fabricantes. Então, ponto bar é opcional, lógico, eu prefiro. Então, mostrar para vocês como que ficou o código. Aí eu ainda não acabei o código. Vou fazer agora a tela de cadastro e depois eu vou ligar as duas. E vou ligar elas ao menu. Então, eu vou vir aqui agora na tela de cadastro. Na tela de cadastro, eu vou criar um formulário. E aí, eu vou criar a Pineal Grid. Geralmente, pessoal, em cadastros, eu crio um Pineal Grid para os campos de entrada e um Pineal Grid para os botões. Eu gosto desse layout. Mas eu vou primeiro criar sem o Pineal Grid para vocês verem como ele vai ficar feio. Eu vou criar aqui um output label. Vou criar um output label, value, vou chamar de código. Vou criar um outro output label,
descrição. E aí eu vou criar dois input text. Um input text maxlang aqui e size. Então aqui eu vou colocar aqui o código, por exemplo. O meu código, ele pode ter até, você não fala, ele é um long, então ele vai ter 20 e poucos. Então ele vai ter até, no caso, eu posso pôr um maxlang aqui 20, por exemplo, e posso pôr um size 20. Aqui na descrição, também eu vou criar um outro aqui. Vou colocar até menor, vou pôr 10 aqui, só para a gente ver. Vou pôr 20 e aí tamanho 10. Se não ficar bom, eu aumento. Vou vir aqui e colocar outro input text, tamanho 50 e tamanho, no caso aqui, eu vou colocar 30. Vamos rodar para ver como ficou. Botão direito nele, run as, run server. Ó, ele ficou um na frente do outro. Beleza. Agora eu vou pôr os botões. Por enquanto eu não vou pôr todos os botões. Eu vou pôr só o botão de novo, o botão de novo, o botão de salvar e o botão de voltar para a tela de pesquisa. Então eu vou clicar aqui, criar três botões. Value, vou chamar ele de novo. O novo, ele vai servir no caso para eu ficar limpando. Vamos supor que eu digitei alguma coisa errada e o formulário é muito grande. O novo ele vai limpar tudo. Eu vou ter o salvar que vai realmente fazer o salvar mesmo. E eu vou ter um voltar. O voltar, ele vai voltar para mim para a tela de pesquisa. Então, mostrando para vocês como que ficou o meu código e como ele ficou mais ou menos feio na tela. Eu, particularmente, não gosto desse layout aqui. Eu vou agora colocar um Painel Grid e faltou o toolbar, né? Faltou pôr um toolbar aqui, né? Deixa eu copiar o toolbar. Antes do form. Opa, colocar o toolbar. Deixa eu ver, coloquei o toolbar ali. Ah, tá, beleza. Dentro do form, vou seguir o mesmo padrão. Vou colocar o toolbar. E aí eu vou colocar Painel Grids. Então, vou colocar um Painel Grid para os campos de entrada. Porque ele vai de 2 em 2, né? Vou colocar um Painel Grid aqui para os campos de entrada. Ele vai de 2 em 2. E vou colocar um Painel Grid aqui, que vai de 3 em 3 para os meus botões. Então, mostrando para vocês como que ficou a minha tela de cadastro. Vou salvar, vim aqui no navegador, refresh. Pronto, ó, ficou um pouco... Opa, eu errei o Painel Grid. Na verdade é H Painel Grid, tá? O P Painel Grid é outro. Volta aqui, H Painel Grid, pronto. Vou vir aqui, refresh. Pronto. Aí, mostrando para vocês como que ficou o meu toolbar, o output label, input text, output label, input text e os três botões. Se você quiser também, por exemplo, o código, ele vai ser auto-incremento. O que isso quer dizer? Que eu não posso digitar o código. Então, você pode voltar aqui no input text do código e coloca isso aqui, ó. Read only true. O que quer dizer read only true? Read only true quer dizer que agora eu não posso digitar nada, ó. Aqui eu consigo digitar. Já aqui eu não consigo. Então, se eu quiser, eu posso até vir aqui. Eu, particularmente, não costumo usar maxlang no código. Eu só uso, às vezes, o size. Eu deixo o size e deixo o read only. Por quê? Porque como eu não vou conseguir digitar, então eu não preciso, no caso, ó, colocar, no caso, maxlang. Então, mostrando para vocês como ficou a minha tela de cadastro. Falta agora ligar tudo isso daqui, né? Falta ligar o que dá para ser ligado. Vamos começar a ligar a partir do menu. O menu ele está no modelo geral. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, o modelo geral vai chamar o fabricante pesquisar. Então, eu vou vir aqui no modelo geral, eu vou pegar esse outcome aqui. Aonde está escrito fabricantes, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o fabricante pesquisar. Então, a primeira coisa que eu estou fazendo. Então, a primeira coisa que eu fiz no meu menu é chamar o fabricante pesquisar, mostrando para vocês como ficou. Então, eu já posso rodar a partir do principal.
Segunda coisa, eu vou lá no fabricante pesquisar e no botão novo ele também tem Outcome. Aí eu vou chamar o fabricante cadastro. Por quê? Da pesquisa, quando eu clico no novo, eu vou para o cadastro. Terceira coisa que eu vou fazer, lá no cadastro, no botão voltar, eu vou colocar um Outcome. Aí eu volto para o fabricante pesquisa. Então, lembrando o que eu fiz. Do menu, eu chamei a tela de pesquisa. Então, mostrando como ficou o resultado final dela para vocês verem. Da pesquisa, eu chamei a tela de novo. A tela de cadastro, desculpa, a tela de cadastro. Da tela de cadastro, mostrando como ficou ela no total, da tela de cadastro, eu chamei a pesquisa no voltar. Pronto, agora eu posso testar. Para testar, roda o principal mesmo agora, é melhor sempre rodar o principal. Run as. Uma coisa que a gente pode fazer também, pessoal, se tiver um pouco, não quiser ficar rodando pelo principal, quiser rodar o projeto, é você ir lá no WebXML, vamos fazer isso já. Vai no WebXML e troca aqui, ó. O meu eu já troquei sem querer. O de vocês aqui deve estar assim, ó, index.x.xhtml. Troca essa linha aqui para pages/principal.xhtml e salva. Aí você vai ter que rodar ele. Deixa eu parar o meu Tomcat aqui. Detalhe, pessoal, mexeu em XML e mexeu em Java, tem que parar o Tomcat e rodar de novo. Mexeu em XHTML, você pode só dar refresh. Então eu vou dar o botão direito no projeto aqui, Run as, Run on Server. Aí ele vai mostrar para mim como que ficou. Vamos ver como ficou. Opa, ele deu um erro. Ele falou que ele não conseguiu achar a regra /pages/fabricante pesquisar. Importante, pessoal. Olha o erro que eu fiz. Olha como eu digitei. /pages/fabricante pesquisar. Vamos voltar no código lá. Fabricante pesquisar. Então percebo que se eu escrever errado, isso daí, então o erro está aqui, ó. Está no meu menu, no meu modelo geral. Fabricante pesquisa. Deixa eu checar as demais escritas. Os outros eu escrevi certo. Então, tomar cuidado com a escrita, senão você vai ter igual o problema que eu tive. Então, cadastros, fabricantes. Aí ele foi para a tela de pesquisa. Eu clico no buscar, não faz nada ainda. Eu clico no novo. Ele vai para a tela de cadastro. Ele não foi. Deixa eu ver o porquê. Ele deu um erro aqui. Deixa eu ver o porquê. Deixa eu ver no pesquisa. /pages/fabricante cadastro. Deixa eu fazer um refresh aqui para ver. Novo. Ele não está querendo ir. Deixa eu verificar se está certo. Botão novo, ele está dentro de um formulário, ok. E ele vai para /pages/fabricante cadastro.xhtml. E ele não quis fazer a navegação. Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui, pessoal, para ver o motivo dele não ter feito a navegação. Eu já volto aqui para a gente ver o porquê. Bem, pessoal, retomando aqui, já achei qual que é o problema. Na verdade, eu havia me esquecido que o Command Button já tem há um tempo que a propriedade Outcome não tem dado muito resultado satisfatório. Na verdade, a propriedade Outcome ela foi englobada pela propriedade Action. Então, eu vou ter que trocar, na verdade, no menu eu não preciso trocar. Eu vou ter que trocar no fabricante pesquisa e no fabricante cadastro. No fabricante pesquisa, onde está escrito Outcome, você escreve Action. A mesma coisa você vai escrever no fabricante cadastro, aqui, ó. Onde está escrito Outcome, você vai escrever Action. Só que eu já vou me adiantar um erro que não vai acontecer agora, mas eu já vou corrigir. Deixa eu rodar para mostrar para vocês o problema. Botão direito, Run as, Run on Server.
O JSF ele tem dois tipos de navegações, o forward e o redirect. O que é o forward? O forward funciona assim, quando eu navego de uma página para outra, no caso, opa, a placa de vídeo aqui deu um problema, deixa ela voltar, deixa ela retornar aqui. Então, o forward, ele funciona assim, quando eu navego do A para o B, o que acontece? Ele só atualiza no navegador. No caso, ele atualiza, só que fica meio confuso em qual página que ele está no forward. Ele redireciona, mas fica confuso. Por exemplo, deixa eu mostrar o forward funcionando, é mais fácil. Fabricantes. Isso aqui não foi um forward, ó. Eu vou clicar aqui no novo. Ó, ele navegou. Mas olha o que está aqui na URL, ó. No forward, o que aconteceu? Eu avisei que eu quero navegar, mas o navegador não foi atualizado. Isso daí pode trazer para nós futuramente alguns problemas de Ajax. Aqui tem que aparecer fabricante, cadastro. Então o que eu vou fazer para corrigir isso? Eu vou usar uma propriedade, eu vou trocar a navegação de forward por redirect. O Outcome, por padrão, ele é redirect. Já o Action, por padrão, ele é forward. Então eu vou ter que vir aqui e colocar no fabricante pesquisa, aqui na frente eu vou colocar assim, ó, abre interrogação, faces redirect igual a true. Então eu vou colocar essa propriedade aqui na minha URL. E vou colocar a mesma coisa aqui no nosso botão voltar. Agora mostrando para vocês funcionando corretamente. Então deixa eu rodar aqui. Então agora eu venho aqui, fabricantes, novo. Agora, ó, ele trocou, ó, fabricante cadastro, voltar, fabricante pesquisa. Ou seja, eu vier aqui, arquivo principal, ele volta para o principal, ó, volta. Por que o principal? O Outcome, por padrão, ele é redirect. Mas os Action, aqui também, ó, aqui é o Outcome, por padrão é redirect. Só que nos padrões, por padrão era forward. Então eu tive que acertar isso daí para eu saber qual página em que eu estou. Bem, pessoal, como o erro foi bem simples e rápido de resolver, eu não vou regravar essa videoaula, é só vocês alterarem aí. Bem, pessoal, então é isso que eu queria mostrar nessa aula, espero que vocês tenham gostado. Dá uma força aí compartilhando o canal e a videoaula e curtindo também. A gente se vê na próxima, onde eu vou fazer a tela do funcionário daí. Abraços, até mais!